Breno, por tudo o que eu passei, fui brindado com um ano muito bom. No começo, não tive oportunidades e fiquei perto de ir para o Atlético Go. Em questão de horas, o Vasco apareceu e optei por ir para lá. Cheguei e o torcedor estava meio desacreditado, muitas pessoas falavam que eu estava lesionado e que não tinha mais jeito, mas consegui dar a volta por cima, procurei trabalhar e jogar, e provei que aquela impressão estava errada. No fim do ano passei por uma artroscopia no joelho e hoje, graças a Deus, estou sem lesões e sem dor nenhuma. Gazeta Esportiva, foi uma decisão acertada então Breno, coloquei tudo nas mãos de Deus e deixei que agisse num momento muito difícil. Estava sem jogar e não podia permanecer no banco, na verdade, nem para o banco eu estava indo nos jogos. Na época, estava sem empresário, não aparecia nada para mim, o próprio São Paulo estava procurando algum clube, mas ninguém me queria. Aí apareceu o Atlético Go, sentei com a minha esposa, conversamos e acertamos ir para lá, até o Rogério Ceni falou que seria legal eu ir para o Atlético Go e ganhar ritmo de jogo. Começou o Brasileiro e o Vasco perdeu de 4-0 para o Palmeiras na estreia. Assim que acabou o jogo, o Carlos Leite, empresário, me ligou e disse que o Vasco estava interessado em mim. Eu aceitei, porque para mim era uma nova história e estava precisando disso. Foi uma grande decisão na minha vida, Deus abriu essa porta e eu fui premiado. Tive uma sequência legal e conseguimos colocar o Vasco no lugar que ele merece. Gazeta Esportiva, você tem contrato com São Paulo só até o dia 31 de dezembro. Como estão as negociações com a diretoria do Vasco? Breno, estou conversando com o Vasco. A princípio, está tudo correndo para que eu fique no clube. Ainda não finalizei a negociação, estamos discutindo ainda, restam alguns detalhes para fechar. A conversa está muito boa, caminhando para um lado positivo. Tem tudo para concretizar legal com o Vasco. Gazeta Esportiva, antes de o Campeonato Brasileiro começar, muitos falavam que o Vasco iria brigar na parte de baixo na tabela. Você se surpreendeu com a campanha que terminou com vaga na Libertadores? Breno, até os torcedores achavam que o Vasco iria brigar para não cair. Claro que, por tudo o que o Vasco passou nos últimos anos, o objetivo era manter o time na primeira divisão. Mas sempre coloquei o foco na cabeça e acreditei que a gente ia conseguir coisas boas. Claro que a gente não pensava em Libertadores, talvez na Sul-Americana, mas nosso elenco trabalhou muito forte e conseguimos essa vaga na Libertadores. Gazeta Esportiva, quais são os méritos do Zé Ricardo nessa arrancada do Vasco? O que ele fez de diferente que o time melhorou tanto principalmente no segundo turno? Breno, gosto de sempre colocar o nome do Zé Ricardo nas entrevistas porque ele tem muitos méritos nessa equipe. Quando ele chegou, tínhamos uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Então ele começou a trabalhar a parte defensiva antes da ofensiva e terminamos com uma das defesas menos vazadas. Ele é muito competente e tem muitos méritos nessa campanha do Vasco. Gazeta Esportiva, como você viu a briga do São Paulo contra o rebaixamento? Você assistiu aos jogos ou ficou acompanhando mais distante? Breno, tem muitos jogadores profissionais que não gostam de ver futebol nas folgas. Eu sou diferente. Se deixar, assisto aos jogos durante o final de semana inteiro. Sabia que era só uma fase, é muito difícil um clube como o São Paulo cair. Não é impossível, mas tinha a sensação de que o São Paulo iria permanecer na primeira divisão pelo trabalho que vinha sendo feito. É ruim para o futebol que um clube como o São Paulo caia para a segunda divisão. Gazeta Esportiva, você carrega alguma mágoa do Rogério Ceni por não ter sido aproveitado como imaginava neste ano? Breno, de maneira alguma. Não deixei de trabalhar em nenhum momento e mostrei meu profissionalismo no dia a dia. Futebol é oportunidade. Não tive chances no São Paulo e achei melhor procurar outros ares para mim. E Deus me abriu uma porta para o Vasco. Tenho de agradecer ao São Paulo por ter aberto as portas novamente, sou muito grato ao clube. Não levo nenhuma mágoa nem do São Paulo nem do Rogério. Gazeta Esportiva, como você vê a ida do Rogério Ceni para o Fortaleza?
Breno, vai ser muito bom para ele ir para o Fortaleza, um time grande, mas que não tem a expressão do São Paulo. O Fortaleza vem crescendo nos últimos anos e ele vai poder mostrar o trabalho dele lá, vai ser bom para continuar aprendendo. Gazeta Esportiva, você acompanhou a final do Flamengo na Copa Sul-Americana? Chegou a torcer para o rival ganhar e o Vasco entrar na fase de grupos da Libertadores? Breno, na verdade, não acompanhei a final porque estou de férias nos Estados Unidos, então só vi pela internet mesmo. Vi que não conseguiram o título. Claro que seria bom começar a Libertadores na fase de grupos, mas só de o Vasco ter conseguido a classificação está de bom tamanho. Vai ser muito bom disputar a Libertadores. Gazeta Esportiva, na sua avaliação, o Vasco precisa de muitos reforços para brigar por títulos em 2018. Breno, no meu ver, é sempre bom contratar alguns reforços. Aqueles que vierem para melhorar o time serão sempre bem-vindos. Para começar a Libertadores, é importante ter um elenco grande e de qualidade. Gazeta Esportiva, quais são seus sonhos como jogador de futebol? Breno, meu sonho, não vou mentir, é voltar para a Europa. Ainda mais hoje que estou mais experiente, mais maduro. Por tudo o que vivi na Europa, consigo viver e me adaptar em qualquer lugar. Gazeta Esportiva, como você se vê como pessoa 5 anos depois de deixar a cadeia na Alemanha? Breno, hoje não bebo mais, sou uma pessoa muito ligada a Deus e estou recuperado. O futebol te dá um aprendizado todo dia e estou procurando melhorar cada dia mais. Espero que 2018 seja um ano de muitas vitórias. Qual jogador não sonha com a seleção brasileira? Gazeta Esportiva, você ainda tem esperanças de defender o Brasil na Copa do Mundo? Breno, é passo a passo, tenho de ajudar o clube para depois pensar na seleção. A esperança é a última que morre, vou trabalhar para isso.